Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ver as plantas de dentro de casa. Eu tenho algumas plantas aqui na cozinha, então vamos atualizar as plantas da cozinha. Começando aqui com esse clorofito. Aqui eu tenho esse clorofito, uma planta bem decorativa. E essa é uma planta que, além de decorativa, de fácil cultivo, é uma planta que ajuda na purificação do ambiente. Aqui eu tenho os amiocuca. Gente, só lembrando que essas plantas são plantas de sombra, plantas que se adaptam bem dentro de casa. As amiocuca, por exemplo, até naquele cantinho mais escuro, com pouca ventilação, ela vai muito bem. É uma planta nada exigente, não é exigente com substrato, tampouco com rega. Uma planta que rende bastante, além de ser muito decorativa. E aqui nós temos mais plantas aqui nesse corredor, eu tenho algumas plantas. Porém, hoje eu vou mostrar as plantas que estão aqui na cozinha. Aqui eu tenho jiboia. Olha, tenho esse arranjo maravilhoso de jiboia. Esse aqui é um vasinho alternativo. Plantei numa boleira e coloquei aqui dentro dessa cesta. E essa jiboia está cada dia assim mais bonita. E aqui eu tenho uma outra planta ótima para dentro de casa. Eu tenho aqui o cingônio. Aqui eu tenho o cingônio comum. Esse é cultivado dentro de casa. Também em um vasinho alternativo. Cultivo aqui nesse moranguinho. Olha, essa também é uma planta de fácil propagação. Uma planta que rende bastante. E é uma plantinha nada exigente. Ótima para dentro de casa. E aqui eu tenho mais um cingônio e mais um vaso alternativo. Tem essa chaleira. E aqui eu tenho esse cingônio veludo. Essa planta eu adquiri recente. Essa também é uma planta que rende bastante. Uma plantinha bem decorativa. E aqui eu tenho mais plantas. Aqui eu tenho jiboia. Jiboia também cultivada em um vaso alternativo, aqui nessa panelinha. Esse vaso é um vaso bem antigo. E aqui eu tenho a jiboia prateada. Essa planta linda, uma planta muito decorativa. Essa aqui tá bem empoeirada. Olha que linda! E também é uma planta nada exigente, uma planta de fácil cultivo, uma planta que rende bastante, se propaga muito fácil, uma planta ótima para dentro de casa, tanto pode ser cultivada na água quanto no substrato. E aqui uma outra dica de planta para dentro de casa, eu tenho a glaonema, que eu tenho essa glaonema linda, também é uma planta muito decorativa, uma planta de fácil propagação, uma planta de sombra. Gente, e olha essa folha, parece que foi pintada à mão, tem a coloração assim perfeita. E aqui eu tenho esse cantinho com as jiboias. Aqui eu tenho a jiboia Enjoy. Tenho a jiboia verde-limão. Essas mudas eu fiz recente. São plantas que se desenvolvem rápido. Plantinhas que rendem bastante. Aqui eu tenho a jiboia verde-limão. Junto no mesmo vaso com a jiboia branca. Aqui eu tenho a jiboia verde. Olha que linda. E aqui mais uma jiboia verde. Essa é a jiboia mais comum, plantada nesse pequeno vaso.
Aqui eu tenho Philodendron Brasil. Essa também é uma planta ótima para dentro de casa. Além de ser bem decorativa, você pode estar cultivando como planta pendente ou como planta trepadeira. E aqui uma outra dica de planta para dentro de casa. Eu tenho a Alocasia cuculata. Também é uma planta muito decorativa, com as folhas assim, com esse verde bem brilhante. E essa é mais uma planta bem decorativa. E tem as folhas no formato de coração. E aqui uma outra planta ótima para dentro de casa. A queridinha aí é a Monstera. Aqui eu tenho a Monstera borsigiana. Olha que linda que está. Cresceu bastante depois que está aqui comigo. E aqui mais uma planta ótima para dentro de casa. Eu tenho essa Aglaonema. Olha que linda, com as folhas assim bem brilhantes, no tom de verde e prata. A floração é uma floração bem simples. O que chama atenção nessa planta é o formato da folha e também a coloração. Uma planta muito decorativa e de fácil propagação. E aqui uma outra planta que vai muito bem dentro de casa, pelo menos aqui comigo, são as samambaias. Aqui eu tenho essa samambaia maravilhosa. As samambaias também são ótimas para dentro de casa, desde que você tenha um ambiente com bastante luminosidade, bastante claridade. Uma boa ventilação, elas vão muito bem. E aqui eu tenho um abacaxi roxo, uma planta bem simples, nada exigente, porém muito decorativa. E aqui eu tenho mais uma samambaia. As samambaias aqui, elas vão muito bem, tanto no quintal como dentro de casa, porque aqui tem bastante claridade. E essa está assim maravilhosa. Aqui eu tenho uma Monstera adansone. Olha que linda. Está bem lindona, com as folhas bem grandes. Essa também é uma planta muito decorativa. E uma planta que rende bastante. O vaso está super cheio. E aqui eu tenho mais uma Monstera, a Monstera deliciosa. Olha que linda. Essa também cresceu bastante. Quando adquiri, comecei a cultivá-la dentro de casa, porém ela cresceu, ficou enorme, levei para o quintal e trazer novamente para dentro de casa, apesar de que ela ocupa bastante espaço aqui. Olha só. E aqui uma outra planta ótima para dentro de casa, uma planta muito decorativa. Eu tenho esse Pacová. E essa também é uma planta linda, uma planta bem ornamental. E aqui eu tenho mais uma Aglaonema. Olha, essa tem o formato da folha arredondado, com essas pintas, coloração perfeita. Também é uma planta muito decorativa. E essa rendeu bastante depois que chegou aqui, olha. O vasinho está bem cheio, já retirei algumas mudas. E eu achei assim uma planta de fácil cultivo, além de muito decorativa. E aqui mais uma planta que vai muito bem dentro de casa. Eu tenho essa Pleomele. Essa é cultivada em um pequeno vaso. Um vasinho alternativo. Gente, essa é uma planta que cresce bastante, mas se adapta muito bem em um pequeno vaso. E aqui eu tenho mais um cingônio. Aqui eu tenho o cingônio verde. Os cingônios são ótimos para dentro de casa. São plantas que se desenvolvem muito bem dentro de casa. E são plantas de fácil cultivo, plantas que rendem bastante. Esse eu adquiri há pouco tempo, em uma troca que eu fiz. E olha só o quanto ele aumentou. Eu adquiri esse, o cingônio veludo e o variegata.
Porém, o variegata é o que está mais lento. Esse aqui, olha, está enorme. O cingônio veludo também se desenvolveu bem. E aqui eu tenho mais algumas plantinhas. Aqui eu tenho a jiboia verde-limão. Olha que linda. Aqui eu tenho a monstera dansoni em um pequeno vaso. Esse aqui eu plantei recente. Essas mudinhas eu fiz recente. Olha, essa ainda não está com as folhas furadas. As primeiras folhas saíram assim. Eu plantei os pedacinhos do caule. E também é uma planta que se propaga muito fácil. Aí eu plantei essas 3 mudinhas aqui. Tá assim, olha, bem bonitinho. Um vasinho ótimo para decorar a mesa. E aqui eu tenho o cingônio rosa. Também plantei num pequeno vaso. Essa também é uma planta que rende muito. Eu tenho esse cingônio rosa em um vaso grande. Fiz o replante dele há pouco tempo e ele já encheu o vaso, está bem pendente, já precisando de novo replante. Como vocês sabem, aqui meu espaço é pouco, então eu sempre preciso estar podando, replantando para controlar o crescimento das plantas. Então é isso, pessoal. Essas são as plantas que eu tenho aqui dentro de casa, aqui na minha cozinha. Eu tenho mais algumas plantas na varanda, porém hoje eu vou mostrar apenas as plantas aqui da cozinha, para o vídeo não ficar muito longo. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.